Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Tá todo mundo aí? Boa noite, Ayala. Vamos começando aqui nossa aulinha de farmácia hospitalar e clínica. Eu deixei um material novo para vocês na segunda-feira. Deixa eu ver. Hermínio, boa noite. A gente tem boa noite, pessoal. também aberto uma unidade, né? Hermínio. Liberou também unidade para vocês, né? Então vamos lá. Deixa eu só achar o material aqui. Hermínio. Deixei para vocês agora. Foi logística farmacêutica. Já vou deixar aberto aqui também para a gente a nossa atividade avaliativa para a gente dar uma discutida, né? De acordo com o que vocês me pediram aí. Muitos de vocês entraram em contato sobre essa atividade. Eu disse que a gente vai fazer ela aqui hoje mais ou menos juntos, né? Porque ela está relacionada com a nossa aula de hoje, de certo modo, né? Com o que a gente já viu. Vocês estão me ouvindo? Eu não estava ouvindo vocês, não. Falem aí para ver se eu estou escutando agora. Boa noite, Hermínio. Ah, sim. Agora estou ouvindo. Ouviu agora? Agora sim. Vocês estavam me ouvindo Eu tava ou não? falando assim, a gente estava te ouvindo, mas a gente estava tentando falar e você não estava falando nada. Pode falar. Agora eu tô assim, meu Deus, meu notebook estragou de novo. Agora eu estou escutando você, sim. Não, mas é só por conta da atividade mesmo, que eu até enviei mensagem para você no dia e até hoje eu não consegui fazer e tô com muita dúvida. Alguns de vocês me mandaram mensagem mesmo, eu falei, preciso esperar um tempinho para a gente discutir hoje, né? Porque é o seguinte, ó, vamos lá. Farmácia hospitalar, vocês tiveram liberação de unidade na segunda-feira, se não me engano, 2, né? Devido a serem 16 unidades. E a prova de farmácia hospitalar é no dia 15, é isso mesmo? Na nossa próxima aula. Né? Então, assim, eu coloquei lá para vocês até o dia 12 para entrega, mas assim, até a data da prova, né, até o dia 15, não tem problema não. E como nas outras disciplinas eu já devo ter falado com vocês, se não falei, fica aí a orientação. Vocês vão estudar só pelos slides e pelas aulas, tá? Vocês não vão estudar pelas unidades do Saga, não, tá? É importante vocês fazerem, acompanhar o aprofundamento, mas não vai cair na prova da maneira que está lá, não. Vai cair o que a gente vai ver e o que a gente viu, tá? Nos slides, o que a gente vai ver hoje aqui é o que é importante, é o que realmente vai cair na prova, tá? Beleza? Então vamos lá, ó. Hermínio. Pode perguntar. Hermínio. É o Bruno. Eu acabei de chegar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Porque essa semana foi lançado duas unidades de aprendizagem. É para fazer as duas mesmo? Vocês têm aí provas para estudarem, né? De acordo com a programação que a Lidiane mandou para a gente, por serem 16 unidades, duas datas serão lançadas serão liberadas 2 unidades. Mas assim, como eu estou falando aqui, não vai cair na prova, viu, Bruno? O que vocês vão estudar para a prova são só os slides e as nossas aulas, tá? As unidades vocês podem fazer com mais tempo aí, com mais calma. Eu vou estender, como são 2, eu vou estender o prazo para vocês fazerem, tá? Não se preocupem para a prova, vocês não se preocupem com essas unidades do Saga, não,
tá bom? Só os slides mesmo nossos aqui. E eu vou estender também a data para vocês entregarem a atividade. Eu tinha colocado 12, mas até o dia da prova, às vezes até um pouco mais. Vamos ver o que vocês vão precisar aí depois que eu explicar hoje como que vai funcionar. Como é que a gente vai fazer. Bom, nós vamos falar hoje sobre logística farmacêutica, né? Eu vou começar a falar com vocês daqui a pouquinho, que é todo o processo, né? A logística farmacêutica, ela é uma das grandes constituintes, né? Um dos grandes constituintes da logística hospitalar de uma forma geral, porque os insumos, os medicamentos representam grande parte tanto do recurso financeiro quanto do quantitativo de itens que são adquiridos. Então, a logística é a cadeia de suprimentos. Como eu disse para vocês, em alguns hospitais que trabalham com logística hospitalar de uma maneira mais complexa, mas para reduzir a questão burocrática, para reduzir o número de funcionários, a gente tem um setor só de compras, que normalmente ele é coordenado, gerenciado por um farmacêutico hospitalar. Então, acaba que o setor de compras, que está dentro da logística hospitalar, né, que é uma das atribuições do farmacêutico hospitalar, acaba comprando material de limpeza, equipamentos médicos, produtos alimentícios, todas as compras, né? Então, extrapola um pouco a questão somente de material e medicamento médico hospitalar, tá? Então, assim, os materiais e medicamentos são a base da farmácia hospitalar, mas a logística toda, na qual, né, a farmácia hospitalar está incluída, que é a logística farmacêutica ou logística hospitalar, ela é mais ampla do que isso, ok? Então, nós vamos discutir isso daqui a pouquinho, mas primeiro, nós vamos pensar um pouco no funcionamento dentro da farmácia hospitalar. Até esse momento, vocês já deveriam ter feito estágio em farmácia hospitalar, né? Infelizmente, isso não foi possível. Então, essa atividade, ela foi modificada, eu venho modificando ela aí, mas eu sempre coloco uma atividade semelhante, mas era muito importante se vocês já tivessem, seria fundamental, né? Se vocês já tivessem feito o estágio para entender como que funciona. Então, vamos lá. Olha só. O farmacêutico, né, hospitalar, ele gerencia uma equipe e gerencia um processo. É uma linha de produção. Então, da entrada até a saída do processo, né, como ele começa e como ele termina, nós temos alterações aí dentro de cada instituição, né? Mas é uma coisa, é um fluxo normalmente padronizado. De quê? Alguém até me questionou, como assim fluxograma? O que é fluxograma? Imaginem numa linha, de início ao fim, dessa linha de produção que eu vou explicar para vocês. Chega um medicamento, né, na farmácia hospitalar, de acordo com aquilo tudo que a gente viu, né? Seleção, aquisição, aí o estoque. Mas para ele chegar no paciente, ele segue um fluxo. É isso que eu chamei de fluxograma. Observem comigo aqui, ó. Chega a prescrição médica na farmácia hospitalar. Como que funciona isso? Dois modelos básicos. O tradicional, o antigo e o moderno. O antigo é a prescrição médica em papel, que vem com a quantidade, na verdade, com o medicamento, nome do paciente, medicamento, e como ele vai tomar, as informações básicas, né? Um comprimido via oral de 12 em 12 horas. Essa prescrição, ela é diária. O médico não faz uma prescrição hospitalar para 2, 3, 4, 5, 7 dias. Não. Todos os dias ele tem que assistir o paciente, ele tem que ir lá, tem que acompanhar o paciente no leito, e a prescrição, ela é diária. Então, uma prescrição em farmácia hospitalar tem validade de 24 horas. Até o médico passar novamente, ou renovar a prescrição, ou fazer uma prescrição de um medicamento diferente,
complementar, substituto, o que quer que seja, mudar a prescrição ou manter, ou dar alta. Então, a primeira coisa que acontece quando o farmacêutico pega essa prescrição é analisar quais são os medicamentos. Vamos deixar, né, sem falar na parte clínica, de análise, de prescrição, vou falar da questão do fluxo. Chega a prescrição, o farmacêutico analisa quais medicamentos estarão ali para ser dispensados, que foram prescritos pelo médico. E, como eu disse, tem uma validade. Então, aquela prescrição será para, na pior das hipóteses, vamos dizer assim, para 24 horas. Porque, às vezes, o médico passa 2 vezes. Depende muito, né? A gente está falando de SUS particular, de cirúrgico ou de clínico. Um paciente que está em UTI, o médico passa, às vezes, várias vezes, né? Para vê-lo, substitui muita coisa. Diferente de um paciente que está ali na internação clínica de uma pneumonia, por exemplo. Então, chegou uma prescrição na farmácia hospitalar de medicamento injetável para ser administrado ao paciente de 12 em 12 horas. E aí, quando chega na farmácia, vem normalmente pelas mãos de um enfermeiro, né? Quando eu tenho esse modelo antigo. No modelo novo, que eu estou dizendo que é o mais moderno, é uma prescrição eletrônica. O médico abre o computador, abre uma ficha do paciente, entra lá dentro do prontuário dele e prescreve ali. Então, isso vai automaticamente para a farmácia. A farmácia vai receber essa prescrição sem ninguém ter que ler, sem ninguém ter que levar isso lá. Né? Muito moderno, muito prático, né? Facilita para o médico prescrever, diminui erro, né? Diminui erro de tudo, de dose, de administração, de interação medicamentosa, porque o sistema está parametrizado para informar o médico se essa prescrição dele estiver com algum problema. Se a dosagem não existir, ele não vai achar a dosagem lá. Se aquela posologia não existir, ele não vai achar, porque ele clica. Qual medicamento? Tum, cliquei aqui. Amoxicilina, 500 miligramas. Ele não vai achar outro lá. Então, ele tem que clicar nela. Aí tá lá as prescrições padronizadas pelo hospital, tá lá as posologias padronizadas. Então, se ele colocar uma de 2 em 2 horas, ele não vai achar isso lá. Ele vai achar uma lá de 12 em 12, de 8 em 8, de 6 em 6, isso ele vai achar. Aí ele vai lá e clica na que ele quer. Se ele prescrever um outro medicamento que tiver no sistema que existe uma interação medicamentosa, o sistema avisa ou às vezes barra, quando é uma coisa crítica. Tem um núcleo de segurança do paciente que barra a prescrição. Pode ser que haja uma análise para liberar ou não, mas o sistema avisa ou barra. E aí, a segunda questão é o aprazamento. Vocês não devem conhecer esse termo, mas o aprazamento é quantos eu preciso, qual a quantidade, o quantitativo daquele medicamento para o período de tempo que eu estou separando. É 12 horas ou é 24 horas? Se eu for mandar um medicamento para o paciente para 12 horas e ele está prescrito de 6 em 6, qual que é o aprazamento? 12 horas, quanto que eu tenho que mandar? 2. E se for 24 horas? Eu tenho que mandar 4. Né? A gente vai ver que tem as maneiras também, ou separadinho, por horário, ou às vezes o hospital é mais desorganizado, se não é o ideal, mas manda aquilo tudo junto, né? Para 24 horas eu pego, põe lá todos os comprimidos de amoxicilina, todos os soro, todas as agulhas, todas as seringas e mando para o setor. Okay? Mas os hospitais aí hoje prezam por uma organização maior para diminuir perdas, diminuir riscos de acidentes e tudo mais. Eles acabam separando por horário, tudo etiquetadinho, tudo bonitinho, né? Então, você só abre na hora de usar. Entenderam até aqui? Entenderam o que é o aprazamento? É o número de... É igual quando chega na drogaria, uma caixa de... Né, é o mesmo esquema, uma caixa de amoxicilina... Não, amoxicilina, 500 miligramas, cápsula, de 8 em 8 horas por 7 dias. O aprazamento de 7 dias, qual o quantitativo de comprimidos, de cápsulas você teria que mandar? 21. 21. Isso é o aprazamento. Só que, como eu disse, na farmácia hospitalar, esse aprazamento é no máximo para 24 horas. No máximo. Né? Alguns hospitais fazem essa
redução desse horário, entrega 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, mas isso aumenta, né, o número de funcionários. Eu tenho que ter funcionário entregando ou buscando isso na farmácia. Então, assim, tem que avaliar. O benefício é você não ter muito medicamento, muito material disponível no setor de enfermagem, né, nos postos de enfermagem, nas clínicas, nos leitos. Mas eu tenho a desvantagem de ter um aumento de quantitativo de funcionário para poder fazer isso funcionar. Beleza, chegou para mim, eu peguei todo o injetável, todo o oral, todos os soros, seringas, agulhas que eu vou precisar e vou mandar para o paciente. Como que eu faço? Eu tenho que separar. Eu tenho que ir lá na prateleira e pegar o medicamento, né? São tudo doses individualizadas, os comprimidos são individualizados de uma em um. O ideal é que sejam usados, não sei se vocês já viram, esses hospitalares, né? Medicamento em caixa hospitalar, mas alguns laboratórios eles já têm um fracionamento, você consegue destacar um pedacinho do blister assim, o blister todo picotadinho. E aí, em cada comprimidinho, vem nome, né, princípio ativo, concentração, data de validade, lote, em cada um, individual, cada comprimido. Se um blisterzinho tem 21 comprimidos, você consegue cortar ou, né, separar ali com a mão mesmo, de um em um. Se isso não existe, o farmacêutico, no seu setor, ele tem que cortar os blisters, cortar os comprimidos, né, individualizá-los, né, unitarizar, né, fazer o que a gente chama de fracionamento, né, e colocar aquilo dentro de saquinhos com uma etiqueta com a data de validade, com a lote, concentração, nome, né? Se você picar uma cartela de um medicamento, um ou outro vai ficar sem nome, sem, né? Então ele tem que ter identificação completa de rastreabilidade, nome, data de validade, lote, né, princípio ativo, dosagem, isso aí é, né, obrigatório. Isso é uma lei sanitária. Como é que você manda para um setor um medicamento sem nome, um comprimido cortado da cartela, do blister, sem nome, sem nada? Não tem, né, menor cabimento. Então, eu separo a quantidade de comprimido, quantidade de ampola, de tudo que está prescrito para aquele paciente. E aí eu faço, na sequência, um processo de lançar no sistema. Então, existe também umas maneiras diversas de fazer. Isso pode ser feito manualmente, eu vou digitar um por um na ficha do paciente. Rastreamento, Kelly, rastreamento, né? O rastreamento, na verdade, é consequência de um princípio da rastreabilidade. O que é a rastreabilidade? Eu tenho que saber exatamente, primeiro, qual medicamento o paciente está tomando, tem que ter todas as informações dele. Nome, concentração, lote, validade. Aí eu tenho que fazer de forma reversa. Eu tenho que chegar lá em quem me vendeu. Vai que aquele medicamento deu um problema. Eu tenho que saber quem dispensou, quem aplicou, quem vendeu, de onde que veio, de qual distribuidor eu comprei. E aí, se eu chegar no distribuidor para questionar, ele também tem que ter isso até chegar na indústria. Então, a rastreabilidade do medicamento ela tem que ser 100%. Só porque o medicamento do paciente ele veio a óbito e está em investigação, que pode ser por causa do medicamento, começa internamente. Qual medicamento é, qual concentração, qual lote, qual data de validade, onde que ele estava dentro da farmácia, né, do hospitalar, estocado, quais as condições, quem foi o médico que prescreveu, quem foi o enfermeiro que administrou, quem foi o farmacêutico. Monta um inquérito, né? Quem foi o farmacêutico que fez a dispensação, quem comprou, de quem comprou, sabe? Aí a gente vai voltando. Então, essa rastreabilidade, ela é muito importante para farmacovigilância, para eu ter uma vigilância, um controle dos medicamentos que são utilizados. Entendeu? Entendeu? Certinho, Kelly? E aí, se eu pego um medicamento e não coloco o lote, coloco só dipirona 500 miligramas, acabou. Perdi a rastreabilidade. Eu já não sei de quem que eu comprei, qual, né, eu posso saber qual até o laboratório, por causa da cor, né, da cor do medicamento vem ali, da cartela, mas eu já não sei mais lote, já não sei validade, não sei em qual lote que eu comprei, não sei, né? Infelizmente, a gente se perde. Isso é obrigatório. Ok?
Separados os medicamentos, eu vou colocar tudo isso dentro, né? Eu vou lançar isso primeiro, né? No sistema, como eu disse. Alguns hospitais trabalham com lançamento manual no sistema de computador mesmo, para poder dar baixa no estoque, lançar isso no prontuário do paciente, para saber o que ele tomou. Alguns trabalham com código de barra, um leitor igual de supermercado, e alguns trabalham com o QR Code, que é aquele códigozinho que você lê. Mas no final das contas, serve para a mesma coisa, que é lançar, dar baixa no sistema e lançar na ficha do paciente. Né? Eu dou entrada do medicamento no prontuário do paciente e dou baixa no estoque da farmácia. Se depois o medicamento voltar, ele devolve. Você devolve ele pelo código de barra, pelo QR Code. Você tira do paciente e joga de novo no estoque da farmácia, entendeu? Isso é muito importante quando é instituição particular. Quando é SUS, não tem muito isso não. O paciente entrou com pneumonia, o SUS paga um pacote de tratamento da pneumonia, independente dos medicamentos que usou, da quantidade de medicamento que usou. Se for particular, cobra comprimido por comprimido que o paciente tomou, algodão, esparadrapo, sabe? Cobra tudo, tudo a pessoa paga. Então, esse lançamento ele é importante por essa questão também financeira e econômica, né? Que a gente tem aí dentro das farmácias hospitalares, das instituições hospitalares. São instituições, muitas, com fins lucrativos. Mesmo que seja sem fins lucrativos, isso é controle, né? Financeiro, controle de estoque. Depois de tudo bem lançado, eu vou embalar nas tiras plásticas. Normalmente tem uma seladora térmica. Eu vou colocando aquilo dentro de saquinho, selando ou etiquetando, escrevendo o nome do paciente, horário. É uma maneira de identificar. Né? Como eu disse, se vocês tivessem já trabalhado em farmácia hospitalar, no estágio, né? Vocês entenderiam exatamente o que eu estou falando desse fluxo. Mas acho que deu para vocês entenderem até agora. E aí, depois, alguém vai ter que entregar isso lá no setor onde o paciente está, ou isso vai vir... ou vai vir um profissional, normalmente da enfermagem, para pegar isso. Tem alguns hospitais que tem um funcionário da farmácia que sai entregando. Tem outros que vem o técnico ou o enfermeiro buscar na farmácia. Normalmente tem horário padronizado para prescrição. O médico tem que passar a visita e prescrever até 10 horas da manhã, para que até meio-dia eu tenha os medicamentos nos setores. E aí, à tarde eu lanço de novo, ou entrego tudo uma vez só, sabe? Depende muito do hospital, né? Da organização, da quantidade de funcionário que tem. Um hospital pequeno consegue fazer isso com mais facilidade. Né? Um hospital maior, com um número maior de funcionários também, mas um hospital com grande demanda e com poucos funcionários, você já não vai conseguir. Então, nós temos sistemas diferentes, nós vamos estudar isso, são sistemas de distribuição de medicamento hospitalar. Está dentro dessa matéria que a gente vai ver hoje, mas é a aula da próxima semana. Da próxima semana não, que a próxima semana é prova, né? Da nossa próxima aula teórica. Então, assim encerra-se esse ciclo. Se chegar no setor, o paciente tomar o medicamento, bem. Se ele não tomar, isso volta. No outro dia, quando essa pessoa for entregar o medicamento de novo, ele traz o que sobrou do dia anterior. Lógico que eu não vou deixar no setor sobra de medicamento para virar estoque, para dar desvio, para dar perda por validade, roubo. Felizmente, tá, pessoal? Né? Funcionário desvia medicamento, paciente, ficar dando bobeira ali, alguém carrega. Infelizmente. Beleza? Então, eu vou abrir dito isso, eu vou abrir nossa atividade avaliativa para a gente entender esse fluxo. Não é difícil de entender, mas, como eu disse, essa atividade eu sempre entro com ela depois que vocês já fizeram um período de estágio em farmácia hospitalar. Fica fácil para entender. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu tenho que fazer... Então, você podia ter passado uma atividade mais fácil pra gente. Não é difícil, não. Não é difícil, não. Garanto que não é difícil. Fácil. Na verdade, são propostas para vocês analisarem e
entrarem de uma maneira crítica e propositiva. Não tem nada difícil, não. Ainda mais que a gente vai fazer ela junto aqui agora, né? Vai ficar mais fácil ainda, né? Mas é uma maneira de vocês entenderem isso, sabe? Não ia ter uma outra maneira. Eu mudei ela. Tá bem mais detalhada e explicada. Olha só. É um estudo de caso, né? O farmacêutico João Paulo é gestor da farmácia hospitalar de um hospital referência macro-regional. Atende, né, diversos municípios aí. Vocês estão vendo a atividade aí, né? Tá aí para vocês, né? Vocês acompanharam comigo? Sim. Olha só, como os horários de entrega e transferência são padronizados, transferência é quando eu tenho farmácia satélite. Aí, assim, todo dia à tarde eu vejo o que gastou antes de ir embora, né? O plantão termina às 19 horas, aí a partir das 5 eu vou ver o que gastou lá na farmácia do CTI e repor, porque, né, existem essas farmácias satélites, elas têm que ser repostas, tem que fornecer medicamentos, né? Então eu tenho que repor aquilo que gasta. Isso são chamadas de transferência. Transfiro da farmácia central, do almoxarifado também às vezes, para essas farmácias satélites. Então, e os horários de entrega, é isso que eu falei com vocês, a entrega no setor. Como eles são padronizados. Normalmente tem os horários, né? Para entrega até meio-dia e para transferência sempre no final do dia, quando já está tudo mais tranquilo, né? As entregas são mais quantidade, né? É uma quantidade maior de pacientes do que de farmácia satélite, né? Ele vinha recebendo constantes relatórios de não conformidade. Isso aí é o nome técnico para reclamação por escrito. Se eu tenho um horário padronizado para entregar o medicamento até o meio-dia, dá 1 hora, 2 horas da tarde o medicamento não chegou, o paciente fica sem tomar o medicamento na hora correta, isso atrapalha o tratamento, é prejudicial para a terapêutica, e aí o enfermeiro vai lá e notifica a farmácia. Ó, não chegou o medicamento aqui até agora. Numa instituição pequena, faz uma reunião, reúne, discute, todo mundo ali tenta chegar num consenso e numa solução para o problema. Agora, quando é uma farmácia maior, principalmente tem gestão de qualidade, vai chegar para você por escrito, às vezes pelo sistema, e aí comissão de controle de infecção vai saber, núcleo de segurança do paciente vai saber, gestão do hospital vai saber, farmácia vai ter que se explicar, ou, né, explicar o que aconteceu, não necessariamente o problema é da farmácia. Às vezes a farmácia atrasou, porque o médico também, que tinha que prescrever até 10 horas, prescreveu meio-dia. Então, assim, é uma linha, pessoal, um fluxo, né? Por isso que eu falei de fluxo. Se uma atrasa, se o médico atrasa a prescrição, a farmácia atrasa a dispensação e a enfermeira atrasa a administração do medicamento. Então, o paciente, no final das contas, é o prejudicado, como sempre, né? Então, esse farmacêutico aí estava recebendo relatório de não conformidade devido ao atraso na entrega dos medicamentos nas enfermarias e farmácias satélites. Então, ele estava atrasando as duas coisas, tanto a entrega do medicamento no setor, quanto as transferências. Ok? Para sanar tal problema, o farmacêutico resolveu solicitar aumento do quadro de colaboradores. É a primeira coisa. Sempre que tem um problema dentro de um setor, a primeira coisa que o responsável alega é que tem pouco funcionário. Isso é fatal. É realidade? Muitas vezes, sim. O sistema hospitalar brasileiro é complicado, é deficitário em termos financeiros, então acaba que a gente acaba muitas vezes tendo dinheiro em falta, e o que representa isso dentro da instituição é funcionário mesmo em quantidade insuficiente para atender toda a demanda. Beleza, ele pediu o colaborador. Claro que ele não vai receber assim. Vamos fazer uma análise e vamos ver se realmente está precisando de ter mais funcionário ali, né? Colaborador aqui, funcionário, tudo a mesma coisa, né? Após implantação e avaliação da estratégia, João Paulo percebeu que o número de não conformidade diminuiu. Ó, beleza, eu aumentei o número de funcionários e diminuiu a reclamação. Começou a dar certo. Porém, estava longe de alcançar o nível de eficiência que a instituição queria. Né? A gestão não queria atraso de forma nenhuma e ele ainda, de certa maneira, estava atrasando. Então, ele mapeou o processo. O que é mapeamento de processo? Bom, eu vou pegar o fluxograma, como eu disse para vocês, o fluxo do processo, e vou mapear ele de cabo a rabo, entradas e saídas. Primeiro,
Recebimento da prescrição, como eu falei com vocês. É a chegada da prescrição médica na farmácia. Segundo é o aprazamento para 24 horas. Quantos comprimidos desse que está prescrito eu vou precisar mandar para o setor para o paciente tomar 24 horas? É de 8 em 8 horas? São 3. É de 6 em 6 horas? São 4. É de 12 em 12 horas? São 2. É 1 por dia? É 1. Né? E já mando também agulha, seringa, tudo que eu preciso ali. Vou separar os medicamentos e materiais em bandejas. Para quê? Para a próxima etapa, que é o lançamento, né? E vou separar também os esquemas de soro. É a mesma coisa, né? A diferença é que soro, como tem um tamanho maior, a gente acaba nem, às vezes, pondo junto com o medicamento, não, porque um soro de 1000 ml, de 1 litro, ele quebra as ampolas lá dentro, isso aqui dá uma balançada de mau jeito. Então, a gente acaba separando o soro de uma maneira separada, né? Separa o soro e invasa ele separado ali para não ter esse problema. Quebra mesmo. A ampola, tem ampola que é mais sensível, você põe um soro de 1 litro em cima dela, ela quebra mesmo. Aí, beleza. Digitação e lançamento dos itens na ficha do paciente, aquilo que eu falei com vocês, ou alguém digita ou lança aquilo por um código de barra. Embala em tiras plásticas e sela aquilo com a seladora térmica. Vocês devem conhecer, né? Uma seladora que você pisa nela assim, ela queima o plástico. Separado por horário de administração, olha que bacana. Meio-dia tem um medicamento, tá aqui, separadinho, essa tira é para meio-dia. E aí vai ficando aquelas tiras compridas assim, ó, igual aquelas balinhas que você vai destacando assim. Não sei se vocês conheciam essas balas. Não sei se vocês sabem o que eu tô falando. E aí eu vou pôr medicamento meio-dia, selei. Aí eu puxo um pouquinho o plástico, coloco mais medicamento e isso é para 2 horas da tarde. Se o paciente toma muito medicamento, fica uma tira imensa, né? Mas separadinho tudo por horário. E entrega no setor. Entenderam esse fluxo? Ou ficou complicado? Perto do que eu já tinha dito aí, é só ilustra, né? Se alguém não entendeu, pode perguntar. Beleza? Ficou fácil, né? Então vamos lá. Ele observou também que, apesar do aumento do número de colaboradores do seu setor, seu processo continuava desorganizado. Tá vendo? Ele pediu funcionário, mas o processo dele está desorganizado. Não adianta encher de funcionário em um lugar e não organizar o serviço. De maneira que os mesmos demoravam muito tempo para concluir todo o movimento. Muitas vezes ele podia observar filas que se formavam para uso dos computadores e das embaladoras, que são as seladoras, que pôde identificar como o gargalo do fluxo. O que é o gargalo? É a etapa que a coisa não anda. Tá indo tudo bacana, ponto. Chegou ali, não anda. O que você observa disso aqui? Se eu tenho fila para usar computador e embaladora, ele tem um monte de funcionário e todo mundo faz tudo. Será que não era mais fácil ele deixar um recebendo, o número 1, um outro funcionário para aprazar, um outro para separar, um outro para digitar e um outro para embalar e outro para entregar? Será que eu vou pôr todo mundo para fazer tudo? Tem alguma coisa estranha, né? Não é normalmente assim que a gente deve organizar o setor, né? Até mesmo que com a prática, né? A pessoa fica mais ágil na habilidade, né? Deixa uma só para separar, deixa a outra só para selar, deixa a outra só no computador. Esse negócio, aí ficam na filas, enquanto podia estar separando o outro, eu estou esperando um lançar porque o computador está ocupado. Não tem lógica, né? A desorganização está aqui. E ele viu que a seladora e o computador, obviamente, que são 2 equipamentos, é o que vai agarrar, porque as prateleiras estão lá, separar é fácil. Agora, na hora de lançar, se os equipamentos estão ocupados, vai dar fila. Eu podia estar fazendo outra coisa, mas eu estou ali. Outro dificultador do processo é a constante necessidade de compra emergencial de medicamento em drogaria e distribuidora da cidade, seja por falta no estoque ou mesmo por não constarem na relação de medicamentos padronizados. Lembra que a gente conversou sobre seleção? Seleção e aquisição? Por que tem que sair comprando medicamento fora? Será que os médicos não estão respeitando a seleção? Será que não tem seleção? Né? Isso é para vocês analisarem. Como ele contava agora com 2 computadores, 2 embaladoras, 8 colaboradores, ele não entendia como seu processo ainda era moroso. Além disso, a cobrança por parte do seu gerente era cada vez maior. Aqui que está a questão. Eu coloquei questões para vocês, mas... Alguém falou comigo aí que era difícil, que eu podia ter dado a mais fácil? Quem foi? Na hora eu não vi. Fui eu. Rafaela, não tem certo e errado. Sabe por quê? Porque é uma análise e vai demandar de uma análise de vocês, é um estudo de caso, vai demandar de uma análise de uma proposta.
Se a proposta de vocês vai funcionar ou não, é uma questão prática. Então, assim, não tem certo e errado. Mas tem propostas interessantes, propostas. Se você falar assim, você tem 8 funcionários e 2 computadores e 2 embaladoras, manda 6 funcionários embora. Aí eu vou falar, não, ela tá louca, né? Mandar uma pessoa, se o problema Mas já eu tá pensei criado. assim, Hã? eu pensei assim, eu tenho 8 colaboradores. Então, tipo assim, eles dividem esses colaboradores para fazer etapas diferentes. Isso, principalmente, começa por aí. Ó, quais problemas você identifica nos processos internos da farmácia? Primeiro, o fluxo aqui não está errado, não. De 1 a 7 aqui não está errado. É isso mesmo. Você poderia, sei lá, quisesse pensar em alguma outra coisa aqui, mas não vejo necessidade. Mas é isso que eu falei, proposta. Às vezes alguém pensa numa coisa aí que muda o processo. Mas, ó, tá desorganizado. Tem todos os funcionários fazendo a mesma coisa. Não tem divisão das tarefas. E esse negócio de ficar comprando medicamento de forma emergencial em drogaria, distribuidora, tá errado. Os medicamentos da farmácia tem que ter no estoque. Será que tá faltando estoque? Ou será que os medicamentos não são padronizados? E aí eu vou liberar tudo. Tudo que o médico pede, eu libero. Aí fala aqui, ó. Ou o medicamento não está no estoque, problema. Como é que o medicamento não está no estoque? Ele tem que estar. E segundo, ele não está na lista de padronizado. Ué, se ele não está na lista de padronizado, ele não é padrão de uso no hospital. Então, o farmacêutico está vacilando aí 2 vezes. 3, né? Uma com a desorganização do setor. A segunda, com o problema dele de manter a gestão do estoque. E a terceira, com a seleção. Tem algum problema com a seleção e padronização de medicamentos. Esses já são os 3 principais. Às vezes vocês acham outros problemas aí. Utilizando seus conhecimentos, como você atuaria na resolução do problema? Bom, você tem 3 problemas. Então, um de desorganização interna, com relação principalmente aos funcionários. Outro com relação ao problema de estoque. E outro com relação à padronização de medicamentos. Então, você tem uma proposta, né? Você pode me apresentar uma proposta para cada um deles. Observando o mapeamento do processo, que é esse de 1 a 7 aqui, ó. Isso aqui eu poderia ter colocado seta, né? Recebimento da prescrição, setinha. Aprazamento para 24 horas, setinha. Isso é o fluxograma. É pegar isso aqui e colocar uma setinha depois da outra, para eu ver onde que começa e onde que termina. Está em ordem, né? Mas é uma maneira, uma ferramenta, a gente apresenta assim, padronizado, né? Então, pode colocar aí em numerado, assim? Pode também. Mas quando a gente fala em fluxograma, normalmente a gente faz um desenho para ficar bem didático, sabe? Ah, sim. Para ficar bem... Sabe quando a gente pergunta assim, você quer que desenha? É mais ou menos isso. Para a pessoa entender exatamente como funciona. Observando o mapeamento do processo realizado pelo farmacêutico e a implantação da sua estratégia, monte um novo fluxograma. Você mudou alguma coisa aqui? Às vezes você vai pôr assim, recebimento da prescrição, entre parênteses, um funcionário. Setinha, ou o número 2 também, não tem problema. Aprazamento para 24 horas, um funcionário, ou o mesmo, às vezes o mesmo que recebe apraza. Porque só receber também é só pegar a prescrição. Então, às vezes o mesmo que recebe pode fazer o aprazamento. E aí, separação, e você lembra que você tem 8 funcionários. Separação dos medicamentos em materiais em bandeja, separação de soro também em bandeja. Quantos vão fazer isso? Aí você põe 2 funcionários, 3. Próximo, digitação. Eu tenho 2 computadores e 2 seladoras. Então, no 5 e no 6, não dá para ser mais de 2 pessoas, porque eu só tenho 2 computadores e 2 seladoras. E aí, entrega no setor. Aí também você pode fazer uma proposta diferente. Eu vou entregar, vou disponibilizar um funcionário, que pode ser esse primeiro aqui às vezes, né? Porque já que ele já recebeu, já aprazou, ele não tem mais o que fazer. Acabou o serviço dele. Às vezes ele pode entregar no setor. Ou às vezes você não vai também entregar no setor. Você vai deixar que cada um busque o seu medicamento, cada setor se responsabilize para ir lá e levar o medicamento. Viu que não é difícil? Entenderam como funciona? Espero que vocês tenham na cabeça de vocês aí abstraído isso e que isso fique ilustrado aí. Espero que sirva como exemplo de como funciona, né? Que vocês tenham entendido esse funcionamento, que vocês, a partir dessa atividade, consigam ver uma farmácia hospitalar funcionando assim, né?
fecha os olhos aí, imagina. Chega a prescrição, alguém apraza, separa, lança no computador, no sistema de gestão integrado da farmácia hospitalar ali, com faturamento, com gestão de estoque. Aí alguém vai lá e separa aquilo tudo em tirazinhas, embala bonitinho, e aí manda para o setor. Eu tenho 8 funcionários, tem para fazer isso, tem um problema de estoque que eu tenho que resolver e tem um problema de padronização de medicamentos que eu tenho que resolver. Entenderam a atividade? Ficou alguma dúvida? Ou esclareceu bem? Tá bom. Entenderam? Assim... Esclareceu bem, ficou bem, mas, tipo assim, eu tinha várias dúvidas em relação a isso. Mas aí você sabe, tem uma coisa que a gente chama de sala de aula invertida. Sabe o que é isso? É isso que eu fiz com vocês. Quando a gente quer ilustrar alguma coisa, a gente lança... Eu tentei encontrar problemas no mapeamento. Eu falei, meu Deus, onde tem uma coisa errada? Agora, funcionário, eu destinei 4 para embalar, e 2 só para computador e 2 para seladora. Todo mundo pode fazer o serviço, mas tem que ser os, né? Caso precise, né, um do outro, alguém fique doente, um tem que assumir a função do outro. Então, todo mundo... Né? Então, assim, agora vocês conseguiram entender, né? Quando a gente faz isso assim de maneira invertida, por exemplo, se eu falo isso na aula, dou a aula primeiro, precisando que vocês imaginem o fluxo, e vocês estão aí em casa, não sei o que vocês estão fazendo, tomando café, alguns assistindo, outros, né? Não sei como é que isso funciona. Depois, na hora que vocês pegarem atividade, vocês vão ficar em dúvida e não entender. Se eu lanço a primeira atividade, deixo vocês terem dúvida, como vocês tiveram, correr atrás, pensar no que é, entrar em pânico às vezes, e já ter umas propostas assim como vocês tinham, quando eu venho com a solução, clareia. Isso é uma metodologia, sabe? A gente utiliza assim em algumas questões, a gente usa muito isso em cursos de MBA. Trabalha com estudo de caso, mas a gente dá primeiro o estudo de caso sem o conhecimento prévio do aluno e depois a gente entra com o conhecimento em cima de uma análise que o aluno já fez. Sabe? Isso funciona melhor dessa maneira. Estudo de caso sempre funciona melhor assim. Espero que tenha ficado claro para vocês. Ficou apavorada, né? Mas não vou dizer que era o objetivo não, mas faz parte da metodologia. A fase de apavoramento. Fiquei o dia inteiro assim, gente, Deus, o que eu vou fazer? Fiquei o dia inteiro pesquisando, acho que tinha umas 50 abas no meu... Tipo... Excelente. Então, assim, cumpriu com o objetivo. Eu mandei mensagem para vocês, você respondeu à noite, falei assim, ai, graças a Deus que vai explicar. Não, o objetivo é gerar a dúvida, agora vocês já tinham dúvida, agora vocês têm a capacidade técnica de analisar diferente de resolver, sabe? Beleza, pessoal? Tranquilo por hoje? Antes você tinha dúvida, agora tem mais, né? Agora você tem mais dúvidas, né? Agora você se prepara para trabalhar numa farmácia hospitalar. Agora sabe tudo. Se prepara para trabalhar na farmácia hospitalar, onde isso agora é real. Viu, Adriano? Isso acontece nas farmácias, né, Cíntia? Mas o Adriano agora... O Adriano? O Adriano agora tá top, que ele sabe tudo. Isso aí. Ele é coordenador. É mesmo? Ele é top, meu filho. Ele tá pegando tudo aí para ele aplicar no trabalho. Então tem gente tá tomando um pau, tem que ver. Teve gente, então, que foi promovido, Cíntia? Foi, tá pegando tudo aí para aplicar no trabalho dele, meu filho. Você acha? Tá aprendendo, isso é bom, né, Adriano? Desenvolvimento profissional, né? Não, mas não é tanto isso não, amigo. Eu acho que, sem brincadeira, se coeficiente em trabalho financeiramente não deu nada, não, tá? Mas você vai desenvolver mais, você vai ver. Não, o negócio que, pra mim, eu falo com o pessoal aqui, igual eu falei, e pra mim, na verdade, desde quando eu voltei à prefeitura como concursado, sempre foi um sonho trabalhar na farmácia. E eu gosto de atendimento, gosto de balcão, eu sou vendedor, entendeu? Então, pra mim, ali tá sendo muito bom. E a experiência é muito boa. Eu não sei quanto tempo vou ficar, não, mas tô aprendendo pra caramba, tá? Com certeza. E assim, farmácia hospitalar, farmácia
pública, a gente aprende muito, cara. Muito. Farmácia hospitalar é um coro atrás do outro, mas depois também você pega o jeito da coisa, vai embora. Você pega o hospital inteiro para administrar. Né? Pedi ele para me levar com ele não levou. Pedi ele para me levar, ele não levou. Ele Como é não que levou é? por isso para mim. Adriano. Mas eu vou fazer uma pergunta. Você tá monopolizando as... Não, a Cíntia, eu consegui um cargo de função gratificada. Ela tava querendo que eu arrumasse quase um cargo de secretário de saúde. Qual município vocês são Não, mesmo? você. De onde que vocês são mesmo? De Ibatiba, não, né? A Cíntia de Irupi, eu sou de Una. Irupiúna. Então Irupiúna. Eu sou de Irupi. Então vocês são pertinho aí. Que na verdade é uma troca de cargo. Quando, vamos supor, tem interesse de algum funcionário daqui para ir para Irupi, há essa permuta. Mas aí, igual ela é técnica, tem que ser um técnico daqui que queira fazer a permuta por ela, com ela, né? Mas aqui é muito difícil. A pessoa que está aqui não sai, não. Ah, eu sei. A mamata aqui é boa. Ai, meu Deus. Ô, pessoal, eu vou esperar vocês aqui na outra sala, né? Eu continuo com o 7º período agora, o 9º período. Muito bom ver vocês aí. Até a nossa próxima semana. A gente tem aula na segunda-feira de fitoterapia e homeopatia. E o 7º período eu vou só mudar de sala aqui, tá? Vou dar só uns 5 minutinhos aqui para tomar uma água. A gente volta na nossa aula de controle de qualidade, beleza? Abraço para vocês aí. Beleza. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa ainda, vocês me mandem. Um abraço. Continua conversando. Abração aí, pessoal.